Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar, nesse universo das startups, um mundo cheio de ideia boa, inovação, mas também, vamos combinar, um jargão bem particular, né? Com certeza. Às vezes parece até outra língua mesmo. Pois é. E olha, a gente está com material aqui muito legal da Y Combinator, que é, bom, uma das maiores aceleradoras do mundo, né? Eles deram uma descomplicada em vários termos que são chave nesse meio. Ah, ótimo material. Essencial mesmo para quem está pensando em criar uma empresa ou só quer entender melhor como essas novas companhias funcionam. Exato. Então, qual a nossa missão aqui hoje? É pegar esses termos, tipo, desempacotar eles, fazer aquele o que é isso virar um saquei. Um guia rápido, assim, para navegar nesse vocabulário. Vamos lá. Vamos nessa. Por onde a gente começa? Certo, vamos pelo começo mesmo. Uma sigla que aparece logo de cara. MVP. Produto mínimo viável. Parece simples, né? Mínimo e viável. Mas o material da YC dá uma atenção especial para essa segunda palavra, não é? O viável. Exatamente. Esse é o ponto crucial, o viável. Não é só fazer uma coisinha qualquer, tipo o mínimo no sentido de incompleta ou feita na correria. Certo. O MVP, para ser MVP de verdade, ele precisa entregar algum valor para o cliente. Resolver um problema, mesmo que seja o básico do básico. Se ele não serve para nada útil, bom, aí ele não é viável, é só mínimo. Entendi. Tem que ser funcional, útil desde o início. Isso. A viabilidade está na utilidade, mesmo que pequena no começo. É testar a hipótese central com algo que funciona. Perfeito, faz total sentido. E falando em começar, existe aquele caminho de começar sem grana de investidor, né? O famoso bootstrapping. Isso, bootstrapping. É basicamente se virar com os próprios recursos. Começar a empresa e crescer usando o que você tem, tipo suas economias, ou reinvestindo a grana que o próprio negócio já começa a gerar. Sem buscar capital de fora, né? Tipo venture capital. Exato, sem VC. O exemplo clássico que a YC dá é, sei lá, alguém que cria um app simples, joga na App Store e usa a receita das vendas para melhorar o app, para crescer. E a grande vantagem disso, imagino, é a liberdade, o controle total. Sem dúvida, o controle é seu. Não tem investidor para dar satisfação, para pedir permissão para cada decisão importante. E tem um ponto interessante também. Qual? O bootstrapping pode ser perfeito para negócios que talvez não mirem aquela escala gigantesca, sabe? Aquela coisa que os VCs geralmente procuram. Pensa numa empresa com potencial legal, mas talvez para faturar, sei lá, 5, 10 milhões por ano. Um negócio sólido, mas não necessariamente um unicórnio. Exato. Para esses casos, fazer bootstrapping pode ser muito mais alinhado, mais saudável até. Entendi. Mas claro, muitas startups precisam daquele empurrãozinho financeiro para começar, né? E aí que entra uma figura importante, o investidor anjo. Eles têm asas mesmo? Quase isso. Talvez ajudem a ideia a ganhar asas, né? Mas, na prática, o anjo é alguém que investe o próprio dinheiro. Isso é importante. É grana pessoal dele. Ah, diferente de um fundo de VC que gerencia dinheiro dos outros. Exatamente. E geralmente são valores menores no começo, coisa de 20 mil, 50 mil dólares por aí. E muitas vezes ser anjo nem é a profissão principal da pessoa. É tipo um extra. Um projeto paralelo. Pode ser. Pode ser um empreendedor que já deu certo e reinveste, um executivo com grana sobrando, alguém aposentado. O ponto é capital próprio investido bem no início da startup, acreditando no potencial de multiplicar aquele valor. Legal. E aí, quando a startup vai buscar o primeiro investimento mais sério, mais institucional, a gente ouve falar do Seed Round, a rodada semente. Isso. Geralmente é a primeira captação de um volume mais significativo. Mas olha, o termo é bem flexível, viu? Como assim? O material da YC até brinca com isso. Um seed round pode ser tipo 300 mil dólares levantados com um safe, ou pode ser, sei lá, 100 milhões para uma empresa de uma celebridade super famosa. Ambos podem ser chamados de seed. Nossa, que diferença. Então o importante é ser a primeira rodada formal de captação maior. É por aí. O ponto-chave é ser a primeira.
E uma diferença importante para as rodadas que vêm depois, tipo Series A, B e C, é que nessas outras normalmente tem um investidor líder. Ah, o líder, o que ele faz? Esse líder geralmente negocia os termos do investimento, às vezes pede um lugar no conselho da empresa e costuma buscar uma fatia relevante do negócio, tipo, antigamente se falava muito em uns 20% na Series A. No seed pode ser mais bagunçado, vários cheques menores, sem um líder claro. Entendi. E para formalizar esses investimentos iniciais, antes de ter um preço por ação definido lá na Series A, tem os instrumentos como a nota conversível e o SAFE. Qual a pegada de cada um? Parecem parecidos. Parecem, mas tem diferenças bem importantes. Os dois servem para a startup pegar dinheiro agora, com a promessa de que esse dinheiro vai virar participação, equity, numa rodada futura, tipo a Series A. Certo. A nota conversível, tradicionalmente, funciona mais como um empréstimo que pode virar ação. Ela pode ter juros, pode ter prazo de validade. Se não rolar a conversão até o prazo, a startup pode ter que devolver a grana. E com juros. Tem que ler as letrinhas miúdas. Tem mais cara de dívida, então, com essas condições. Isso. Já o SAFE, que é o Simple Agreement for Future Equity, ele foi criado pela própria Y Combinator, para ser mais simples. Ah, o nome já diz, né? Simples. Exato. Ele não é dívida, é um acordo direto. Recebo a grana agora, você recebe equity na próxima rodada qualificada. Geralmente tem menos cláusulas, menos complicação. O que imagino que seja mais interessante para o fundador, né? Menos dor de cabeça no início. Pode ser, sim. Mas, a lição mais importante, seja nota ou SAFE, é a mesma. Leia tudo. Cada vírgula do contrato, entenda exatamente o que está assinando, não tem atalho. Conselho de ouro. Bom, a startup pegou a grana, começou a rodar, e aí vem a busca pelo tal do Product Market Fit, PMF, o santo graal das startups. O que é esse momento mágico? Mágico e meio difícil de definir. O próprio material da YC admite que não tem uma métrica única que acende uma luzinha. Parabéns, você tem PMF. Ah, não tem fórmula mágica. Não tem. Mas uma forma boa de pensar que eles sugerem é assim. Você provavelmente chegou lá quando o seu maior problema deixa de ser descobrir o que o cliente quer ou construir algo que ele realmente use. Interessante. Então a dor de cabeça muda de lugar, o foco muda. Exatamente. Nesse ponto, as pessoas já estão usando o seu produto, elas gostam, talvez até recomendem para outros. O desafio passa a ser outro. Como eu escalo isso? Como melhora a performance para aguentar mais gente? Como vendo para mais clientes? A conversa sai do o que construir e vai pro como crescer e otimizar. Entendi. É uma virada de chave mesmo. Antes do PMF é experimentar, validar. Depois do PMF é executar e escalar. Perfeito. E saber em que fase você está é crucial. Tentar escalar antes de ter PMF é receita para quebrar cara, geralmente. Imagino. E nessa jornada toda, antes e depois do PMF, uma coisa é constante: a necessidade de controlar o dinheiro. O que nos leva ao burn rate. O que é essa taxa média, afinal? Burn rate é o ritmo da queima de caixa. Simples assim. Se o saldo no banco diminuiu R$100 mil no último mês, seu burn rate mensal foi de 100 mil. É uma métrica de sobrevivência, basicamente. Mesmo que a startup já esteja vendendo, já tenha receita? Sim, sim. Mesmo com receita entrando, se você gasta mais do que ganha, você tem um burn rate líquido negativo. E monitorar isso é vital. Por quê? Porque um burn rate alto e descontrolado, mesmo que a receita esteja crescendo, pode fazer a empresa ficar sem dinheiro antes do esperado. Você precisa saber para onde está indo a grana e, principalmente, quanto tempo você tem de pista ou runway antes de precisar de mais investimento ou de atingir o lucro. Falando em lucro, lucratividade, profitability, que imagino seja o objetivo final. Mas para startup a história é meio diferente no começo, né? Nem sempre começa lucrativa. Geralmente não começa. A definição de lucratividade é óbvia, né? Ganhar mais do que gasta, mas o ponto interessante para startups e que a YC destaca é pensar nas margens de lucro em escala.
Como assim? Margens em escala. Muitas startups não são lucrativas no início porque estão investindo pesado para crescer rápido, em produto, em marketing, em gente. O foco não é o lucro imediato. O foco é dominar o mercado, ganhar escala. Exato. A pergunta-chave é: esse modelo de negócio, quando chegar num certo tamanho, numa certa escala, ele vai ter margens de lucro boas, saudáveis. O exemplo clássico é o Google. Anos sem receita relevante, só construindo o buscador. Verdade. Mas quando eles ligaram a maquininha de publicidade, nossa, as margens eram altíssimas. É esse potencial de lucro robusto lá na frente, em escala, que atrai os investidores. Faz todo o sentido. E para modelos de negócio que cobram todo mês ou todo ano, tipo assinatura, que está super na moda, tem duas siglas que aparecem sempre: AER e MRR. Isso, AER e MRR. AER é Annual Recurring Revenue, receita recorrente anual. MRR é Monthly Recurring Revenue, receita recorrente mensal. A palavra mágica aí é recorrente. Recorrente. O que isso significa na prática? Significa que é uma receita que vem de contratos ou assinaturas que se renovam meio que automaticamente, cria um fluxo de caixa mais previsível. Ah, então não é uma venda única, tipo vender um produto uma vez só. Não, de jeito nenhum. O exemplo que a YC dá para RR é bom. 10 clientes, cada um paga 100 mil por ano num contrato que renova. Isso dá 1 milhão de RR. Se a cobrança for mensal, tipo Netflix, aí se usa mais o MRR. O ponto é, essa receita realmente se repete, sem precisar de um esforço ativo de venda todo santo mês ou ano. Entendi. É a previsibilidade da receita. Métricas-chave para negócio de assinatura. Essenciais. Legal. Agora, vamos entrar um pouco na estrutura de capital, no valor da empresa. Equity e Stock Options. As pessoas confundem bastante, né? Qual a diferença básica? Confundem mesmo. É importante separar. Equity é a sua participação direta na empresa. Uma fatia do bolo. Uma porcentagem das ações mesmo. Se você tem 10% de equity, você é dono de 10% da empresa. Ponto. Certo. Propriedade direta. E as Stock Options? As Stock Options são opções. É o direito de comprar ações no futuro, geralmente por um preço que já foi definido hoje, lá atrás. O tal do strike price. Não é a ação ainda. Ah, então é uma promessa, um direito de comprar lá na frente se eu quiser. Exatamente. É super comum startup dar stock option para funcionário como parte do pacote de remuneração. A ideia é alinhar todo mundo. Se a empresa for bem, o valor da ação sobe, fica maior que o seu preço de compra, strike price. Aí você exerce a opção, compra barato e pode vender mais caro. Ganha uma grana. Entendi. Um incentivo para ajudar a empresa a crescer. Isso. Mas, de novo, os detalhes são tudo. Quando você pode exercer, vesting, que tipo de opção é, tem que entender direitinho o que está sendo oferecido. Com certeza. E como a gente fala de potencial de crescimento, um termo que não falta em pitch para investidor é o TAM. Total Addressable Market, mercado total endereçável. Que raio de conta é essa? Boa pergunta. O TAM é um exercício muitas vezes bem teórico para estimar o tamanho máximo possível do mercado para sua solução. A pergunta é, se todo mundo que poderia comprar seu produto no mundo inteiro comprasse, quanto dinheiro isso geraria por ano? Um cenário de 100% de mercado. Meio irreal, né? Totalmente real para uma empresa só. Serve mais para dar uma noção da ordem de grandeza, sabe? Tipo, estamos falando de um mercado de bilhões ou de milhões. Mas o ponto mais legal que a YC traz sobre o TAM é que ele não é estático. Como assim não é estático? Um produto realmente inovador, um serviço muito bom, pode acabar expandindo o próprio mercado. Pode dar um exemplo? Pensa na Tesla. Quando começou, o mercado de carro elétrico era minúsculo, quase nada. Para investir ali, você tinha que acreditar não só que a Tesla ia pegar uma fatia, mas que ela ia ajudar a criar um mercado muito maior. Verdade. Ou Uber. Perfeito. Uber é outro caso clássico. O mercado inicial parecia ser só o de táxi.
Mas o Uber criou uma experiência diferente, atraiu gente que nem usava táxi, o mercado de transporte sob demanda explodiu, o TAM aumentou muito por causa do produto. Que interessante, um bom produto pode mudar o tamanho do jogo. Exatamente. E falando em valor, chegamos na famosa valuation. Como que se define quanto vale uma startup que às vezes nem dá lucro ainda? Essa é a pergunta de milhões, né? Ou bilhões, às vezes. No mundo das startups privadas, quando a gente fala valuation, geralmente está se referindo ao valor que foi implícito na última rodada de investimento que a empresa fez. Baseado na última vez que ela captou dinheiro. Isso. Exemplo simples. A startup levantou R$ 2 milhões vendendo 10% das suas ações para um fundo. Isso implica que 100% da empresa valem 20 milhões, né? 2 milhões são 10% de 20 milhões. Esse seria o valuation post-money, depois do dinheiro entrar. Entendi, é uma conta baseada naquela transação específica. Exatamente. E aí vem o alerta super importante da OIC. Não confunda isso com o preço de uma ação na bolsa. A ação na bolsa tem liquidez, tem gente comprando e vendendo todo dia, o preço flutua. O valuation de startup privada é uma foto daquele acordo específico. Peraí, então aquele valuation de, sei lá, US$ 1 bilhão, não quer dizer que a empresa vale 1 bilhão na prática, ou que conseguiria ser vendida por isso amanhã. Não necessariamente. É um ponto de referência importantíssimo, claro, mas não é um valor líquido e certo. Não tem garantia nenhuma de que você conseguiria vender suas ações por aquele preço, ou que um comprador pagaria aquilo pela empresa inteira naquele momento. É mais um indicador do que um preço de mercado real e imediato. Uau, isso é crucial entender. Um valuation alto não é garantia de sucesso, então. De forma alguma. Quantas startups com valuations enormes não acabaram dando em nada? Pois é. Bom, falamos dos anjos lá no começo. Mas a grande indústria que financia startups é o Venture Capital, o VC. Qual é a lógica desse pessoal? Venture Capital, capital de risco, são fundos especializados em investir grana, geralmente de terceiros tipo fundos de pensão, grandes investidores institucionais, em troca de equity, de participação em startups que eles acreditam ter um potencial de crescimento altíssimo. A lógica central é a de portfólio e risco. Portfólio e risco. Como assim? Um fundo de VC não investe em uma ou duas empresas, investe em dezenas. Eles sabem, é do jogo, que a maioria dessas empresas ou vai quebrar ou vai dar um retorno pequeno. O modelo todo depende de acertar em cheio em algumas poucas. As estrelas do portfólio. Exato. Aquelas que viram gigantes, os unicórnios, decacórnios. O retorno dessas poucas empresas tem que ser tão grande que ele paga todas as perdas das outras e ainda dá um lucro enorme para o fundo e seus investidores. É uma aposta calculada em achar os próximos grandes sucessos. É uma aposta de alto risco, mas com potencial de retorno gigante também. Exatamente essa a lógica. A YC até faz uma analogia histórica legal com a indústria baleeira antiga. Se investia em vários navios para caçar baleia, sabendo que muitos iam afundar ou voltar vazios. Mas torcendo para que um voltasse lotado de óleo e pagasse a conta de todos. Isso, a lógica é parecida, foco em negócios de altíssimo risco, mas com potencial de retorno que pode ser absurdo. Que analogia. E aí depois da rodada seed, a startup vai crescendo, precisa de mais grana e vem a Series A, B, C. Que marca essas rodadas? São as rodadas de investimento que vêm depois da seed, marcando estágios de mais maturidade, geralmente. Como a gente falou, a partir da Series A já é bem comum ter um investidor líder, a negociação dos termos fica mais complexa, pode envolver um assento no conselho. E o investidor busca uma fatia maior do bolo, né? Geralmente sim, uma participação relevante. E as letras vão seguindo o alfabeto A, B, C, D, indicando rodadas cada vez mais avançadas. Mas o nome da rodada, tipo ser uma Series B ou C, não diz exatamente quanto a empresa vale, né? Não mesmo. O valuation pode variar demais dentro da mesma letra. Uma Series A de uma empresa pode valer muito mais que uma Series C de outra, dependendo do setor, do momento. A letra indica mais a sequência, o estágio geral, do que um valor fixo. Tem que olhar os números de cada rodada. Entendido.
E para muitas dessas empresas, e para os investidores que apostaram nelas lá atrás, o grande objetivo, o evento de saída de liquidez, é o IPO, Initial Public Offering. O que rola aí? IPO, oferta pública inicial, é o momento em que a empresa deixa de ser privada, de ter poucos donos e abre o seu capital na Bolsa de Valores, seja a B3 aqui no Brasil ou a Nasdaq, a NYSE lá fora. E aí qualquer pessoa pode comprar ações da empresa? Exatamente. Qualquer um com uma conta numa corretora pode virar acionista. É um marco enorme. Para quem começou a empresa, para os funcionários que tinham opções, para os VCs, o IPO é a chance de finalmente vender suas ações no mercado aberto, realizar o lucro. É a liquidez. A hora de colher os frutos do investimento e do trabalho. Em geral, sim. E normalmente é visto como um sinal de que a empresa atingiu um nível de maturidade, de escala, de governança que permite ela ser pública. Embora, claro, ir para a bolsa não seja garantia de sucesso para sempre. Ufa! Que viagem, hein? Fomos do comecinho da ideia do MVP até a estreia na bolsa com o IPO. Tudo com base nesse material da Y Combinator. Acho que deu para decodificar bastante desse startupês, né? Deu sim. E é legal ver como os termos se conectam, né? Não é só um monte de sigla solta. Eles descrevem as fases, as ferramentas, a lógica por trás de construir e financiar esses negócios que buscam inovar e crescer rápido. Então, o que a gente leva dessa conversa? A ideia é que esse vocabulário todo pareça menos assustador agora e mais como um mapa útil para entender esse ecossistema. Exato. Entender o que é MVP, PMF, bootstrapping, VC, valuation, não é só decorar a palavra, é entender os conceitos por trás, as etapas da jornada. Serve para quem quer empreender, para quem quer trabalhar numa startup, para quem pensa em investir, ou só para quem quer entender melhor as notícias de tecnologia. Ajuda a navegar nesse mundo. Com certeza. E sabe, talvez para a gente pensar um pouquinho além do que a gente falou, fica uma provocação, né? Como será que essas diferentes formas de conseguir dinheiro, tipo a pressão do venture capital por crescimento super rápido versus a autonomia do bootstrapping, como será que isso acaba moldando não só o caminho da empresa, mas o tipo de empresa que nasce? Interessante. Como o dinheiro influencia o foco. Será que certos modelos de financiamento acabam incentivando a busca por certos tipos de problemas, certas soluções, talvez deixando de lado outros negócios que poderiam ser super valiosos, mas que não se encaixam naquele molde de escala exponencial que o VC procura? Fica aí algo para a gente refletir, né? Sobre os incentivos que o capital cria. Excelente ponto para a gente terminar essa análise. Fica a reflexão no ar. Muito obrigado a quem acompanhou a gente nessa exploração. Até a próxima.